Gente, que loucura! Vocês já pararam para pensar nisso? Parece que, da noite para o dia, algo mudou. É como se um alarme silencioso estivesse tocando. Um som que poucos conseguem ouvir, mas que todo mundo sente o efeito. Estamos falando de empregos. Milhões de empregos nos Estados Unidos que simplesmente desapareceram. Não é mágica. Não é um truque de ilusionismo. É uma transformação real, profunda. Posições de trabalho que sustentaram famílias por gerações, que construíram comunidades inteiras, estão sumindo do mapa. Uma história que precisa ser contada e entendida porque ela diz muito sobre o nosso futuro. Imagine uma cidade inteira construída ao redor de uma grande fábrica. A sirene da fábrica era o relógio da cidade. Marcava o início e o fim do dia para pais, filhos, netos. Agora imagine a mesma fábrica com os portões fechados, enferrujados, coberta por silêncio. O que aconteceu com toda aquela gente? Vamos começar pelo mais visível, pela cena de filme de ficção científica que já virou realidade: a automação. Pensa comigo, sabe aquela linha de montagem de carros com centenas de operários, apertando parafusos, soldando peças, pintando a lataria? Hoje, se você entrar numa fábrica moderna, o que você vai ver? Braços mecânicos gigantes, dançando em uma coreografia perfeita, precisa, incansável. São os robôs. Eles não se cansam, não pedem aumento, não tiram férias e trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana. É uma eficiência absurda, que mudou completamente o jogo da indústria. O trabalho que antes precisava de dezenas de mãos humanas, hoje é feito por uma máquina programada. Essa transformação é como uma enchente silenciosa. Começou nas grandes indústrias, como a automobilística, mas hoje está em todo lugar. Nos imensos galpões da Amazon, robôs organizam prateleiras e levam os produtos até os funcionários. Em fazendas super tecnológicas, tratores guiados por GPS plantam e colhem com uma precisão milimétrica. Até mesmo na hora de pedir um café ou um lanche, já existem totens de autoatendimento que substituem o caixa. O trabalho manual, repetitivo, está sendo sistematicamente substituído por algoritmos e aço. A grande questão que isso levanta é: o que acontece com as pessoas que faziam esses trabalhos? O soldador experiente, o operador de empilhadeira, o estoquista. Se os robôs são os músculos dessa revolução, a inteligência artificial, ou IA, é o cérebro. E essa, meus amigos, é a parte que realmente muda tudo de patamar. A IA não é só uma máquina que repete um movimento. É um sistema que aprende, que analisa dados, que reconhece padrões, que pode tomar decisões. Pense na IA como um estagiário genial que lê todos os livros do mundo em uma noite e, no dia seguinte, já sabe mais que o chefe. É assustador e fascinante ao mesmo tempo. Essa tecnologia está saindo dos laboratórios e entrando nos escritórios, nos hospitais, nos tribunais. E o impacto dela é gigantesco. Vamos pegar profissões que a gente sempre considerou seguras, advogados, por exemplo. Documentos, processos, leis em questão de minutos, encontrando informações relevantes que um time de advogados júnior levaria semanas para achar. E os contadores? Fazer a contabilidade de uma empresa, analisar balanços, identificar possíveis fraudes com uma precisão incrível. Não estamos mais falando de substituir o trabalho braçal, mas sim o trabalho intelectual, o trabalho de colarinho branco. Wall Street já foi transformado. Agora, vamos adicionar mais um tempero nessa mistura: a globalização. Pensa assim: o mundo ficou plano. Setas brilhantes saindo dos Estados Unidos e apontando para a Índia. Setas brilhantes saindo dos Estados Unidos e apontando para a China. Setas brilhantes saindo dos Estados Unidos e apontando para as Filipinas. Graças à internet e à comunicação instantânea, uma empresa que fica em Chicago pode contratar alguém em Manila para atender por telefone ou chat. Esse fenômeno tem um nome: terceirização ou outsourcing.
E ele foi um dos grandes motores da perda de empregos nos Estados Unidos nas últimas décadas. Por que pagar $20 por hora para um atendente de call center americano? Se você pode pagar $4 por hora para alguém na Índia que fala inglês fluente e faz o mesmo trabalho? Para as grandes corporações, a matemática é simples e sedutora. Reduzir custos de mão de obra significa aumentar os lucros. Então, o que vimos foi um êxodo em massa de empregos: atendimento ao cliente, suporte técnico, programação de software. Milhões de vagas que antes eram a porta de entrada para muitos jovens no mercado de trabalho americano simplesmente voaram para o outro lado do mundo. É como se um rio de empregos tivesse sido desviado, deixando para trás um leito seco de oportunidades em muitas comunidades. E o mais louco é que, para o consumidor final, muitas vezes nada muda. Você liga para o suporte técnico e nem imagina que está falando com alguém a 12 mil quilômetros de distância. Mas não foi só o setor de serviços que sentiu o golpe. A indústria manufatureira também entrou nessa dança. Por décadas, a China se tornou a fábrica do mundo. Motivos: mão de obra abundante e mais barata, e regras ambientais e trabalhistas mais flexíveis. Além da tecnologia e da terceirização, existem forças ainda maiores em jogo, como as peças de um grande tabuleiro de xadrez global. São as mudanças econômicas mundiais. Por muito tempo, os Estados Unidos foram o centro indiscutível da economia do planeta. Ditavam as regras, inovavam, produziam. Mas o mundo mudou. Outros jogadores entraram na partida com muita força, especialmente a China. A ascensão da China não foi apenas sobre fabricar coisas baratas. Começaram a inovar, a criar suas próprias tecnologias, a construir suas próprias marcas globais. E isso mudou o equilíbrio de poder. Essa nova competição global colocou uma pressão imensa sobre as empresas americanas. Para se manterem competitivas, precisaram cortar custos de forma agressiva. E onde é mais fácil cortar? Nos salários, nos empregos. A automação e a terceirização foram as ferramentas perfeitas para isso. É um ciclo. A competição global aumenta, as empresas buscam mais eficiência. A perda de um emprego nunca é um evento isolado. É como derrubar a primeira peça de um longo dominó. O impacto se espalha, afetando a pessoa que perdeu o emprego, afetando sua família, afetando seus vizinhos, afetando a economia de toda a sua cidade. Pense no metalúrgico que trabalhou 30 anos na mesma siderúrgica e, de repente, a fábrica fecha. Ele não perde apenas o salário, perde o plano de saúde da família, perde a capacidade de pagar a hipoteca. A incerteza gera um estresse enorme, afeta a saúde mental e os relacionamentos. A autoestima, muitas vezes ligada ao trabalho, desaba. Esse efeito dominó continua pela comunidade. Centenas ou milhares de trabalhadores perdem seus empregos. Eles deixam de gastar, cortam a ida ao restaurante da esquina, adiam a reforma da casa, compram menos no supermercado local. O dono do restaurante precisa demitir um garçom. A loja de material de construção dispensa um vendedor. O supermercado reduz encomendas. Surge uma onda de perda de empregos no setor de serviços local. A cidade inteira começa a sentir o aperto. As ruas ficam mais vazias. As lojas fecham as portas. Uma sensação de abandono toma conta do lugar. Olhar para essa situação toda nos Estados Unidos é como olhar por uma janela para um futuro possível. E a pergunta que fica martelando na cabeça é: e nós, aqui no Brasil? Estamos preparados para uma onda de transformação parecida? A verdade é que muitos desses fenômenos já estão acontecendo por aqui. A automação no campo, o agronegócio 4.0, já é uma realidade que emprega alta tecnologia e, proporcionalmente, menos gente. Nos bancos, o atendimento digital e os aplicativos diminuíram drasticamente a necessidade de agências físicas e de caixas. A revolução está batendo na nossa porta e precisamos estar atentos.
A grande lição que podemos tirar da experiência americana é a importância da transição. Não dá para simplesmente deixar que a tecnologia avance e que as pessoas fiquem para trás. É preciso criar pontes para que os trabalhadores possam cruzar do emprego que está sumindo para o emprego que está surgindo. E essa ponte se chama educação e requalificação. Governo, as empresas, a sociedade. Pois é, minha gente. Chegamos ao final dessa jornada e ufa, que baita reflexão. Vimos que a perda de empregos nos Estados Unidos não é um mistério, mas o resultado de uma combinação poderosa de robôs, inteligência artificial, globalização, grandes mudanças na economia mundial. É uma transformação que assusta e que desafia. Mas também abre um leque de novas possibilidades. Não estamos falando de um futuro apocalíptico, onde as máquinas dominarão tudo e os humanos serão inúteis. Estamos falando de uma reorganização profunda do que significa trabalhar. A história nos mostra que toda grande revolução tecnológica gerou medo. Quando os teares mecânicos surgiram, as pessoas achavam que não haveria mais trabalho para ninguém. Quando os carros substituíram as carroças, os criadores de cavalos e os fabricantes de carruagens ficaram desesperados. Mas, no fim, novas profissões, que ninguém poderia imaginar, surgiram. Desenvolvedor de aplicativos, piloto de drone, gerente de mídias sociais. A capacidade humana de criar, de inovar e de encontrar novos caminhos é impressionante. A grande diferença desta vez é a velocidade. As mudanças estão acontecendo em um ritmo alucinante. A transição que antes levava gerações, agora acontece em uma década. E é por isso que não podemos ficar parados, esperando para ver o que vai acontecer. A inércia é a nossa maior inimiga. Precisamos ser protagonistas dessa mudança e não apenas espectadores. O que você pensa sobre tudo isso? A sua opinião é fundamental nessa conversa. Ele está sendo construído agora por todos nós. E aí, qual vai ser o seu papel nessa história?